Gravar. Pronto. Então é o seguinte, ó. Fazer uma recapitulação aqui do que é que vai cair, tá? Então vai cair o capítulo 3, rapidamente. O capítulo 3 é um capítulo que fala sobre concentração, certo? Então você vai ter diversas medidas de concentração, a gente vai ver já já. O capítulo 4 vai falar sobre diluição. Depois que você tem uma solução pronta, o que é o processo de diluir, certo? O que é que acontece, como é que muda, qual é a fórmula. Depois você vai ter uma parte das misturas. Então, você vai misturar soluções sem que haja reação. Então, o capítulo 5 é a mistura sem reação. Você misturar coisas da mesma substância, só que de concentrações diferentes. O capítulo 6 é sobre misturas, mas com reação. Então, o capítulo 6 é a mistura com reação. A Manu até me mandou uma questão, né, hoje ou foi ontem, sobre uma questão com reação. O cara dá dados de uma substância, vai reagir com outra, pergunta a concentração do fulano e tal. Então, tem até a equação química que vem. E o último é um capítulo teórico que fala sobre as propriedades coligativas. Então, digamos assim, querendo ou não, é aquela coisa da AG, muito assunto para pouca questão, né? Propriedade, você vai nem escrever, mas enfim, diga o que é propriedade, tá? Propriedade coligativa. Então é muito assunto para pouca questão, porque em geral são 15 questões de química por aí, e metade delas, mais ou menos, é de uma, metade da outra, essa aqui deve ter um pouco mais. Então, mesmo que tenha aqui 8 questões dessa aqui, é praticamente uma questão por capítulo, não dá nem duas direito questões por capítulo, então é muito estudo para pouca coisa, tá? Mas, assim, a gente vai dar uma analisada nisso aqui. Então, só passei por cima aqui do que é que a gente vai ver e vamos apresentar os capítulos aqui, certo? Vamos para cá. Então, o capítulo 3, certo? Então, o capítulo 3 é o capítulo das concentrações, certo? Ou seja, quando você vai estudar uma solução, certo? Ou seja, solução é aquela mistura homogênea, tá? Em que tem soluto e solvente, certo? Quando você está estudando uma solução, a proporção do soluto na solução é um fator muito importante, certo? A proporção para você comparar essas soluções, saber qual é a mais concentrada e tal, ou seja, quando você analisa todo medicamento tem uma dosagem, certo? Então, a quantidade de soluto numa solução faz uma diferença enorme no efeito daquele soluto, certo? Então, a gente estuda essas medidas exatamente para isso, tá? Toda concentração que a gente vai ver, 4 concentrações importantes. A gente vai ver concentração em gramas por litro, concentração em mol por litro, porcentagem e ppm. Basicamente, vão ser essas 4 concentrações aqui que a gente vai ver, certo? Gramas por litro, mol por litro, porcentagem e uma concentração chamada em ppm. Então, basicamente, todas as concentrações, certo? Quais são as fórmulas envolvidas? Basicamente, todas as concentrações, você tem alguma quantidade do soluto, certo? Sobre a quantidade da solução. Então, quando você ficar na dúvida sobre, certo, o que é concentração, é uma relação entre soluto e a solução, que é o tudo, certo? É o soluto pela solução, que é o todo, tá? Então, vamos aqui aos nomes, certo? Essa concentração, certo? Então, quando você coloca aqui, ó, quando você coloca aqui Gzinho e L, já tem que entender o quê, ó? Vão as unidades, ó. Você é importante conhecer as unidades. O Gzinho é grama, tá? Então, se é grama, é massa, certo? E em cima, lembra que em cima a gente tem o quê? Soluto. Então, você tem que se forçar a isso. Ou seja, saber a unidade, entender que em cima é soluto, para poder não ter que ficar decorando milhões de fórmulas. Ai, essa química é muita fórmula, mas não precisa disso tudo, certo? Não precisa.
Então, se a unidade é grama por litro, a grama é soluto e o litro é o volume, né? Litro é volume, só que é o volume de tudo, né? O volume da solução. Então, esse carinha aqui, o nome dela, dessa forma de concentração, que vem dada em grama por litro, é a concentração, é a mais comum que tem. Então, é chamada de concentração comum, tá? É a chamada concentração comum. Se você quiser analisar por uma fórmula, você lembra da unidade, ó. O que é o Gzinho? É a massa do soluto. E o que é o litro? É o volume. Então, o volume em litros da solução. Então, essa seria a fórmula, certo? Essa seria a fórmula. Aí é o seguinte, quando você tem, Daniel, tem uma concentração, por exemplo, é 20 gramas por litro, tá? O que significa isso? Olha, você já acabou de ver que é 20 gramas do soluto para cada 1 litro, certo? Se você tiver uma quantidade em litros, Daniel, eu tenho, por exemplo, eu tenho 200 ml. Se eu tenho 200 ml, só um exemplo, então eu vou ter 0,2 litros. Qual é a massa que está lá dentro? X. Ó. Então, você pode sempre associar a essas concentrações a proporção, a regra de 3, ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Porque, obviamente, quando você tem qualquer uma dessas soluções, qualquer uma, certo? Quanto maior quantidade de solução, maior quantidade de soluto, porque os dois estão juntos. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se você pegar o dobro do volume, você vai pegar o dobro da massa. Se você pegar o dobro do volume, você vai pegar o dobro da quantidade de mols do soluto. E isso vale para qualquer tipo de concentração. Então, muita gente, ao invés de ficar decorando milhões de fórmulas, faz esses cálculos através de regra de 3, certo? Cuidado aqui na transformação das unidades, certo? É muito importante. Uma das coisas mais importantes é transformar as unidades, tá? Então, vamos colocar aqui como uma observação bem legal, certo? Que 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, certo? E, obviamente, você tem aquelas unidades de transformações, né? Tipo quilolitro, hectolitro, decalitro e tal, mas o que importa é que 1 litro, ele equivale a 1.000 ml, certo? Então, essa talvez seja a transformação que a gente mais faça, que é transformar litro em ml, ou ml em litro, certo? Então, aquela coisa que eu acabei de fazer, ou seja, 200 ml, você volta uma, volta duas, volta três. Então, vai ficar 0,2 litros, certo? Isso aqui é um exemplo de uma transformação que vai ficar muito comum nesse tipo de questão, tá? Então, aqui, ó, você acharia a massa presente, a massa do soluto presente em 0,2. Ou então, se a gente tem isso aqui, o cara desce a massa. Por exemplo, em 20 gramas eu tenho 1 litro, que essa é a concentração. Então, em 4 gramas do soluto, eu vou ter qual volume? Aqui você coloca, na regra de 3, é sempre importante você colocar litro embaixo de litro e massa, ou seja, a mesma grandeza na mesma vertical. Se você fizer isso, você não vai, né? Você vai longe, certo? Nessa matéria, tá? Então, ó, já essa concentraçãozinha aqui, ela é chamada de molaridade, certo? Molaridade. A molaridade, o que é que ela é? Certo? Também é chamado, né, de concentração molar. Concentração molar. O próprio nome já diz, e se você foca naquilo, soluto sobre solução. Então, a molaridade, ó, nada mais é que o quê, menino? Esse mol é de quem? Ora, está em cima do soluto. Então, vai ser a quantidade de mols do soluto dividido, porque esse barra é dividido, é a quantidade de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Então, é o número de mols do soluto pela quantidade, pelo volume da solução em litros, certo? Então, é o número de mols do soluto pelo volume da solução em litros, certo? Então,
Se você... Daniel, mas número de mols, que diabo é isso? Mols, certo? Presta atenção, vou relembrar aqui embaixo aqui, ó. Mol é aquela quantidade, certo? Ou seja, mol se refere a uma quantidade que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? De uma mesma substância, certo? E para você saber quantos mols, certo? Para você saber quantos mols tem uma determinada massa, ou então determinada massa, quantos mols são, certo? Você vai precisar de uma grandeza chamada massa molar. Você vai precisar de uma grandeza chamada massa molar, que a gente geralmente chama de mM, massa molar. E o que é a massa molar? É a massa de um mol, e para cada substância tem uma massa molar. Essa massa molar ela depende da fórmula química. Por exemplo, se você tem esse cara aqui, ó, o HNO3, só um exemplo. Então, esse aqui é um ácido HNO3, certo? Qual seria a massa molar desse cara? Ah, Daniel, como é que eu vou saber? Bem, você vai ter que saber as massas desses caras, dos átomos, certo? Então, nas questões que tem mol, e é preciso transformar de mol para massa ou de massa para mol, ele tem que me dar esses componentes aqui, certo? Ou a tabela periódica vai aparecer e a gente vai buscar na tabela periódica esses números, certo? Que é as massas atômicas, ou na questão ele vai vir dados, o cara te dá, né? No caso desse nosso exemplo aqui, o hidrogênio vai ser 1, o nitrogênio vai ser 14 e o O vai ser 16. Depois de um tempo a gente já aprende uns, pelo menos de uns já fica mais automático. Aí você vai fazer, obviamente aqui tem um hidrogênio, tem um nitrogênio e tem 3 oxigênio, então vai ficar 3 vezes 16. 3 vezes 16, 48. Então, se você somar aqui 48 com 14, 62, com 1, 63. Então, significa que para essa substância, 63 gramas é 1 mol. Ou seja, cada mol é 63 gramas. Ah, Daniel, eu tenho 4 mols. Eu vou ter quantas gramas? Bom, se cada mol é 63, é 4 vezes 63, né? Tipo, se cada mol é 63, você tem 4 mols, você tem 4 vezes 63. Agora, Daniel, eu tenho 200 gramas. Eu tenho quantos mols? Aí você divide. Ou, se preferir, faz regra de 3. Ou seja, você pode pegar 63 gramas é 1 mol. Então, uma determinada massa aqui vai ser X mol. Você pode fazer por regra de 3. O que você tem que perceber é que você pode transformar, certo? Você pode transformar e fazer a regra de 3 aí, tipo 63 é um mol, coloca massa embaixo de massa, se você tiver 15 gramas, aí você coloca 15 gramas ali, aí taca X mol, você acaba descobrindo, certo? Você acaba descobrindo, é de boa, tá? Então, de boa. Aí, é o seguinte, então, essa é a molaridade, número de mols do soluto pelo volume em litros. Então, se você tiver assim um exemplo, a concentração, certo? Concentração, que é essa molaridadezinha, esse Mzinho aqui, ele vale, por exemplo, 3 mol por litro. Primeiro, existe uma outra forma de apresentar isso. 3 mol por litro vai ser também uma outra forma de apresentar 3 molar. Então, se um cara disser, olha, eu tenho uma concentração 3 molar, significa 3 mol por litro. Ou então, se ele disser só assim, ó, 3 Mzão. Um Mzão maiúsculo, do lado de um número, também significa mol por litro, certo? Então, é a mesma relação, ou seja, tipo, são 3 mols para cada 1 litro, certo? Então, se você tiver, Daniel, eu tenho, sei lá, 400 ml, então eu tenho 0,4 litros. Então, eu vou ter X mols. Sim, aí você acaba descobrindo a quantidade de soluto, certo? Você acaba descobrindo a quantidade de soluto naquele volumezinho, certo? Ou seja, usando regra de 3, tá beleza? Então, essa quantidade aqui, essa concentração aqui, ela é a que mais aparece nas questões, que é a tal da molaridade, tá certo? Ela é a que mais aparece nas questões. Beleza.
Aí, certo? Inclusive, ela vai aparecer também nas questões em que você vai ter que fazer umas dissociações. Como assim? Se você tem, por exemplo, MgCl2, aí imagina que você tem, desse carinha aqui, você tem uma concentração de 0,3 mol por litro. Esse carinha, quando ele está em contato com a água, certo? Ele se dissocia, ele se separa. Então, a dissociação dele vai ficar Mg mais 2 mais 2Cl menos. Então, tem essa dissociação, a gente aprende em que primeiro ano, certo? Quando você estuda ácidos, bases, sais e óxidos, se aprende que esses caras aqui, né, em água, eles se separam, formando os íons. Beleza. Então, aqui, ó, para você saber a carga, meio que você faz uma regra do abraço, você desabraça, né, ó, o 2 vem para cá, então fica mais 2, e o 1 aqui do Mg vem para lá, então fica menos 1. E como aparece esse cara aqui com esse índice 2, você coloca um 2 aqui na frente. Então, uma coisa importante é a proporção, que é um desse cara, ou seja, uma molécula desse cara aqui, se separa em um átomo desse cara aqui, mais 2 desse aqui, ó, certo? Ou seja, um daqui, em água, vai produzir um desse e 2 desse. Então, se essa concentração aqui é 0,3, se essa concentração aqui é 0,3, certo? Quando esse 0,3 ele se separar na água, vai produzir 0,3 desse, certo? Vai produzir 0,3 desse. Vai produzir aqui o dobro, porque é 1 para 1 para 2. Então, 0,3 desse vai produzir 0,3 desse, vai produzir 0,6 desse aqui, certo? Então, vai produzir o dobro desse aqui. Então, deixa eu botar aqui, tá pequenininho aqui, mas deu para entender. Vai produzir 0,6 desse aqui. Então, não vai mais existir esse, porque esse cara vai se separar na água, mas vai ter 0,3 mol por litro desse cara e vai ter 0,6 mol por litro desse íon aqui, ó, obedecendo a proporção de 1 para 1 para 2, tá? Beleza, então, aquela é a concentração molar. Aí vem essa porcentagem. Essa porcentagem, certo? Ela é chamada de título, certo? Então, essa porcentagem ela é chamada de título, tá? Então, o que é o título? O título é o percentual do soluto na solução. É o percentual do soluto na solução. Beleza. Então, se eu disser assim, olha, eu tenho um título de 20%, significa o quê? Ora, que 20% daquela coisa, certo? Daquela mistura, daquela solução é dissoluto. Então, é uma porcentagem de soluto na solução, certo? Só que os dados do soluto e da solução podem ser em volume, os dados podem ser em massa, certo? Então, existe alguns títulos, certo? O título, o símbolozinho que a gente usa, geralmente é esse Tzinho aqui, ó, né? A letra tal, certo? Até na física ela aparece, naquele negócio de trabalho, tá? É o mesmo tal aqui. Então, assim, existe, por exemplo, o título volume, volume, massa, massa. Então, título massa, massa. Ó. MM é massa, massa. Então, o que é que o título massa, massa é? Ou seja, é a massa do soluto pela massa total, certo? Ou seja, ele é a massa do soluto pela massa dos dois, ou seja, pela massa de todo mundo, certo? Que é soluto mais solução, certo? Soluto mais solução. Aí, só que esse título, do jeito que está aqui, obviamente, você não vai dar o cálculo aqui, presta atenção. Esse cálculo aqui, ele não vai dar já em porcentagem. Então, exemplo. Aí, Daniel, eu coloquei 20 gramas do soluto, eu coloquei em 50, tipo, coloquei 20 gramas em 50 gramas de solução. Ou seja, é como se você tivesse colocado 20 gramas do soluto em 30 gramas de solvente. Porque aqui embaixo, você tem os dois, ou seja, você tem o soluto mais o solvente. Então, imagina que você tem 20
é a massa do soluto e a massa total é 50. Se você fizer essa divisão, certo? Ó, corta aqui. 2 por 5 dá 0,4. Você vai encontrar um número que? Decimal, 0,4. Eu posso dizer que meu título é 0,4? Pode, não tem problema você dizer que seu título é 0,4. Porém, na maioria das questões, se tivesse um título, apareceria em porcentagem, certo? Então, como aparece em porcentagem, é bom lembrar o aluno que, se você tiver um número decimal, certo? E você quiser achar esse mesmo número decimal em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então, se você multiplicar por 100, ó, 0,4, é o número decimal, 1 vírgula. Vezes 100, você vai andar a vírgula duas casas. 4, aí anda mais uma, 40. Então, vai ficar 40%. Então, para que essa conta aqui, certo? Já dê em porcentagem, tem até livros, certo? Que já coloca assim, ó. Coloca aqui um parênteses, aí coloca assim, ó, vezes 100. Ó, que é já para esse resultado já ficar em porcentagem, tá certo? Mas é de boa, tá? Isso aqui foi só um refresh aqui, só uma coisa básica aqui dos cálculos, tá? Beleza, então. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece assim, esse título é massa-massa. Então, se você disser, olha, eu tenho um título massa-massa de 5%, o que é que significa? Ele não precisa dizer que é 5% do soluto, porque o título já é soluto por solução. Essas 4 aqui já é soluto por solução, tá? Ou seja, significa que 5% daquela massa toda é só de soluto. Daniel, se o título fosse volume, por exemplo, esses álcools, né, que tá tão em moda aí devido a essa pandemia aí. Álcool 40%, álcool 70%, ou seja, essa porcentagem aí, ela é um título, tá? Ela é um título em volume. Quando você tem uma mistura líquida, né, ou seja, uma solução líquida, que é álcool que é líquido e a água que é líquida. Então, os dois são líquidos, tá? Então, você tem um volume de álcool em um volume de água. Quando você diz que é 40%, o título é porque é 40% de álcool, ou seja, 40% daquele volume total é de álcool, tá certo? Então, isso é importante, tá? Além que aquele teor alcoólico das bebidas também é um título, não deixa de ser. Então, quando você diz que a Skol Beats tem 7,9% de álcool, certo? Ou seja, tem lá teor alcoólico 7,9%, aquilo ali também é um título. Ou seja, daquele volume todo, certo? 7,9% é só de álcool puro, tá beleza? Então, aqui o título volume é o volume do soluto pelo volume total, certo? E tem um título também que aparece, tá? Que é um títulozinho que é o MV, título, certo? O título que é uma porcentagem. Aqui também, se você quiser, você pode colocar um parênteses vezes 100. Não vou colocar, mas você pode fazer isso. O título MV, certo? É o título massa, né? Ó, M está primeiro, massa do soluto, pelo volume da solução. Só que esse volume aqui, ele é em ml, certo? Esse volume aqui, ele é em ml. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, eu tenho uma determinada concentração que é 20% MV, certo? É 20% MV. E aí, mas e aí, o que é que significa? O que é que significa 20% MV? Então, 20% MV significa que é 20 gramas do soluto, ó, é 20%, essas duas bolinhas é um 100, tá? Então, é 20 por 100, só que esse 100, ele é 100 de ml, tá? Então, essa última concentração aqui, que é o título MV, é a porcentagem do soluto na solução, só que a parte de cima do soluto é em gramas, então 20% é 20 gramas. E sempre esse 100 é 100 ml, ou seja, é a quantidade de soluto para 100 ml de solução, tá certo? Então, esse seria o último título, que é o título MV, tá?
Aí vem a concentração ppm, certo? Concentração ppm significa partes, certo? A concentração ppm significa partes por milhão, certo? Então, a concentração em ppm significa partes por milhão. Então, quando você diz que tem um determinado sal, a concentração dele é de 4 ppm, significa que é como se fosse assim, ó, 4 partículas do soluto para cada 1 milhão de partículas da solução, certo? Ou seja, é uma proporção pequena. De 1 milhão, só 4 é de soluto, certo? Só que, para ficar mais prático essa conta em ppm, a gente acaba transformando o ppm para outras unidades que são melhores de trabalhar, tá? Então, o ppm a gente troca geralmente por ppm, eu posso trocar por miligrama por quilo, né? Quando é massa, quando você quer relacionar com massa, certo? Não, a maioria não é nesses dois, tá? Só que tem gente também, eu não posso ser irresponsável e não citando, né, elas, mas são poucas questões, são poucas, sim. A maior parte envolve essas duas primeiras aqui, tá? Mas pode aparecer porcentagem na prova, que é o título, e pode aparecer o ppm também, tá? Mas aparece pouco. Então, o ppm posso trocar por miligrama por quilo, ou posso trocar também por miligrama por litro, certo? Miligrama por litro e miligrama por quilo. Então, se eu dissesse, olha, eu tenho uma concentração que é de 50 ppm, certo? Concentração de uma determinada substância na água do mar é de 50 ppm. Então, dependendo da questão, ou seja, dependendo do que o cara vai querer, os itens, ele vai querer relacionar com o quê, você pode dizer que 50 ppm ele é 50 miligramas do soluto por litro ou 50 miligramas do soluto por quilo de solução. Então, vai depender do que você quer, certo? Ou seja, mas lembra que também ppm é uma unidade de concentração, então é soluto em cima e solução embaixo, certo? É soluto em cima e solução embaixo, tá? Aí, existe uma fórmula, presta atenção, para relacionar essas três concentrações aqui, ó, essa e essa. Existe uma fórmula para relacionar essas três. Como assim? Se eu tiver uma concentração em gramas por litro, você conseguir transformar em mol por litro. Se você tiver um título, 15%, mas eu não quero 15%, eu quero quantos mols por litro tem naquela solução. Existe fórmula para transformar um determinado título em molaridade, ou seja, em mol por litro. Então, tem uma fórmula para mexer nesses três aqui, certo? Essa fórmula é assim, ó. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar, que é igual a 1000 vezes o D vezes o T. Então, essa é a fórmula, tá? Então, a pessoa diz, não, mas tem muita letra nessa fórmula. Tem, porque tem duas igualdades, ó. Então, você tanto vai poder usar, por exemplo, essa banda da fórmula, essa primeira banda aqui, como você também, se quiser, você vai poder usar essa segunda banda da fórmula, que é essa parte aqui com essa aqui, ó, que tem uma igualdade aqui, ou seja, esse com esse é uma fórmula, esse com esse é outra, e se você pegar o começo com o final, também vai ser outra, certo? E essas letras significam o quê? Exatamente o que está aqui, ó. Ou seja, o Czinho aqui é gramas por litro, esse M aqui, ó, é mol por litro. Esse cara aqui, esse MM, a gente falou aqui do MM, ó, é a massa molar, certo? Ou seja, esse cara aqui é gramas por mol. Esse D aqui eu não citei, mas é uma coisa que você já tem uma noção grande, que é densidade, certo? Então, esse cara aqui é a nossa densidade. Essa densidade, ela é em grama por ml. E esse cara aqui é o nosso título, é a nossa porcentagem. Lembrando que nessa fórmula, se você tiver, por exemplo, 20%, você vai colocar 20 sobre 100, ou seja, você não vai colocar só o 20, 20% é 20 sobre 100. Quando a gente fala esse porcento, é um denominador, 100, tá? Então, você vai poder relacionar essas grandezas aqui, ó, né? Eu tenho 2 mol por litro e tal, quero saber quantos gramas por litro, você usa essa banda.
usa essa, ou usa essa daqui, tá? Então, essa fórmula, ela acaba sendo importante, tá beleza? Então, esse capítulo 3 ele pode ser resumido nesse quadro aqui, ó. Esse capítulo 3 ele pode ser resumido nesse quadro, ou seja, concentrações em gramas por litro, concentrações em mol por litro, título, que é uma porcentagem do soluto na solução, ppm, que é um tipo de concentração para coisas bem pequenininhas, certo? Ou seja, para coisas que estão pouco concentradas, tá? E aí, aqui as unidades de volume, a gente vai transformar muito ml para litro. Lembrando o que é massa molar, transformar de uma certa massa em uma quantidade de mols, uma quantidade de mols, uma certa massa. Precisa da fórmula química para você somar aqueles caras, certo? E essa fórmula aqui que relaciona as concentrações, tá? Então, esse capítulo ele é o mais extenso de todos eles, do 3, 4, 5, 6 e 7. Esse capítulo 3 ele é o mais extenso porque ele apresenta mais coisas, tá certo? Então, ele é um capítulo bem numeroso, assim, de páginas e de exercícios para você fixar isso aqui, tá? A maioria dos alunos preferem não usar essas fórmulas em si, preferem ir no entendimento da questão, certo? Ou seja, percebendo essa regra geral, que é soluto em cima e solução embaixo, que é tudo, tá? Ajuda bastante. Então, vamos seguindo nos outros capítulos, certo? Aí vem o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo de boa, que é o capítulo de diluição, certo? Então, é um capítulo que vai falar sobre um processo chamado diluição. E o que é diluição? Diluir, certo? É a gente acrescentar, certo? É a gente acrescentar o quê? Acrescentar solvente, certo? 90% das vezes, certo, nas questões vai falar sobre acrescentar água, tá? Solvente universal. Então, quando você acrescenta água a uma solução, você vai modificar a concentração dela, tá? Então, se você tem um determinado suco, certo? E alguém taca água nesse suco, o suco ele fica mais fraco, certo? Ficar mais fraco significa que a quantidade de soluto, certo? Por solução, ou seja, a quantidade de soluto para cada mlzinho vai ser menor, tá? Mas perceba que em relação ao total, certo? Em relação ao total, a quantidade de soluto permanece a mesma. Então, se você tem, ó, eu tenho aqui uma determinada solução, certo? Uma solução aqui. E o que é que eu vou fazer? Se eu posso medir aqui a concentração dessa solução, então ela tem uma determinada concentração, que eu vou chamar de C1, e aqui vai ter um determinado volume que eu vou chamar de V1, certo? E aí, a essa solução, você vai acrescentar o quê? Água. Então, você vai colocar um VA, que é um volume de água. Vai aumentar o volume, ou seja, a mesma quantidade de soluto, né, que tinha antes, vai ter no final, depois de você acrescentar essa água. Só que esse volume, essa parte de soluto, vai ficar numa quantidade de solvente maior, então ele vai ficar mais disperso, então a concentração vai diminuir, tá? Então aqui você vai ter uma concentração 2, certo? Um estado 2 e um volume 2, certo? E aí você pode relacionar o estado 1 aqui, que é antes, com o estado 2. Então você vai poder dizer o seguinte, ó, C1V1 vai ser igual a C2V2. C1V1 é C2V2, certo? Então, ó, no caso aqui, ó, se você, a gente que está aumentando o volume, ó, certo? Vai estar fazendo o quê com a concentração? Vai estar diminuindo a concentração, certo? Então, aqui a gente que aumenta o volume, a gente diminui a concentração, tá? Então, essa aqui é a relação da diluição, tá? Lembrando que esse V2, que é o volume final, esse V2, ele é a soma do volume inicial V1 mais o volume de água que você acrescentou. Então, V2 é o volume final. Tá? Então, tem gente que coloca aqui CI, VI, ou seja, concentração inicial, volume inicial, e CF, VF, concentração final, volume final. Tá? Agora, a gente utiliza esse C, certo? Esse C aqui, nessa fórmula, ela é uma maneira de você dizer concentração.
mas não é obrigado a ser aquele C da concentração comum, não, certo? Esse C aqui, que você pode usar tanto aqui como aqui, tá? Ele é qualquer C, ou seja, esse C ele pode ser grama por litro, ele pode ser mol por litro, ele pode ser uma porcentagem ou ele pode ser o ppm, certo? Então, ele pode ser qualquer um deles. Ah, Vinhão, quer dizer que aqui eu podia ter 3 mol por litro, 200 ml, acrescentei aqui, tipo, 500 ml, e aí eu vou descobrir essa concentração em mol por litro? Poderia? Sim. Ou seja, o C pode ser qualquer uma dessas 4 concentrações, tá? E essa fórmula aqui, perceba que você tem concentração em volume de um lado e também tem concentração em volume do outro. Então, o que importa numa fórmula como essa é você manter a mesma unidade dos dois lados. Então, se você usar ml de um lado, você usa ml do outro. Se você usar litro de um lado, você usa litro do outro, certo? Então, basicamente, o que você precisa fazer é isso. Em muitas questões, ele começa o texto assim, ó. Deseja-se preparar uma solução com tantos ml de tal concentração. Então, quando ele diz deseja preparar, quando ele falar esse negócio de deseja preparar, ele já está falando no final, o que ele quer preparar, certo? Preparar, tá? E aí ele vai dizer, partindo de uma solução estoque. Então, a solução estoque geralmente é uma solução que a gente tem no início. Então, você tem uma solução estoque bem concentrada, certo? E aí você vai pegar um pouquinho dela, certo? Vai saber que pouquinho é esse que você vai ter que pegar para quando você adicionar tanto de água, você preparar aquilo que você deseja, tá? Então, esse tipo de problema é bem comum, certo? Então, o cara já vai dar a concentração dessa solução de estoque. Aí o cara vai te dizer qual é o volume de solução que eu vou pegar no estoque necessária para, né, tal coisa. E ele já disse essa tal coisa no início, que é deseja preparar uma solução de tanto e tanto. Então, é muito comum esse tipo de problema. Depois da diluição, irmã da diluição, vem as questões que envolvem evaporação. Então, as questões que envolvem evaporação também vão estar dentro desse conteúdo, porque vai mexer também com solvente. Então, evaporar é quando ocorre a redução do solvente. Então, o solvente vai ser reduzido. Como assim? Se você deixa um líquido, a água com açúcar, por exemplo, exposto ao sol, recipiente aberto, então, com o tempo, aquela água vai evaporar e o açúcar, que é o soluto, ele vai ficar lá, certo? Ele não evapora junto com a água, certo? Você não vai ter um vapor d'água docinho. Você cheirar assim, oi, docinho. Não, o açúcar ele vai ficando, certo? Ele vai ficando. Então, o que vai ficar, acaba ficando o quê? Mais concentrado. Então, se você deixa isso aqui e a água vai embora, uma parte dela, do solvente, vai embora, a quantidade de soluto que tinha aqui é a mesma daqui. Só que como o volume é menor, então você vai ter uma concentração, certo? Maior, tá? É o contrário disso aqui, ó. No caso, agora o volume vai reduzir, né? Com a evaporação. Então, a concentração, ela aumenta. Então, aqui você vai ter um C1, um V1, certo? Aqui você vai ter um C2, certo? Você vai ter um V2, tá? E a relação é a mesma relação matemática, que é o C1V1 é igual ao C2V2, certo? Então, é a mesma relação, acontece que o volume agora ele vai reduzir e a concentração vai ficar maior, certo? E agora, como o volume de água é o volume que vai sair, a gente tem a relação que é o volume final, V2, ele é igual ao volume inicial, que é o que tinha no início, menos, certo? Menos o volume de água, que é o volume de água que vai evaporar, tá certo? Então, você tem essas duas relaçõezinhas bem importantes, né? Então, por exemplo, aquele mar morto, né? Mar morto, que é bem estranho, é um mar que tem uma concentração absurda, né? As pessoas até flutuam lá, as pessoas se deitam e não, nem se mergulham nem nada, né? Então, o que é que aconteceu para o mar morto ter uma concentração tão absurda? Ele ficou numa região
em que você teve muita evaporação, certo? A exposição solar lá foi muito grande, ainda é. Então, ao longo dos diversos anos, o volume evaporado era gigante, então o que foi ficando mais concentrado, mais concentrado, mais concentrado, até que hoje, né, é um dos lugares mais concentrados, a concentração de sais lá é absurda, né? Então, você percebe isso aqui, tá? Então, esse capítulo 4 ele é o mais de boa de todos, tá? É bem tranquilo mesmo, você nem tem que transformar, tipo, de ml para litro, na maioria das vezes, porque já vai estar em ml de um lado, ml do outro, e às vezes ele te pede o volume que você tem que acrescentar de água, no caso da diluição, ou o volume que foi evaporado, aí você tem que fazer essa conta, digamos, você não tem um V2, aí você faz essa conta, acha o V2 para depois subtrair aqui, né, jogar aqui, achar o volume da água. Então é esse tipo de problema que vai aparecer. Aí vem um outro capítulo, tá? O outro capítulo é o capítulo 5. Então, o capítulo 5 é o capítulo de misturas. Então, agora, você não vai só acrescentar água nem retirar água, certo? Você vai misturar. Só que vão ser misturas sem reação química, ou seja, você vai misturar soluções, certo? Mas que não vai haver reação química, certo? Não vai haver reação química. Então, vai ser assim o processo. Primeiro, vamos botar aqui mesmo soluto. Então, você vai misturar substância de mesmo soluto, certo? Então, vamos colocar assim, eu vou ter, imagina que eu tenho aqui tantos ml, né? Ou seja, o volume de uma solução A, certo? Tipo uma ácido, sei lá, uma determinada concentração. Eu tenho uma concentração aqui e eu tenho um volume aqui. Beleza. Aí eu vou misturar isso com outra solução do mesmo cara, ou seja, do mesmo A, tá? Ou seja, do mesmo ácido. Só que é outra concentração e outro volume, certo? Se eu botar esses dois no mesmo canto, ou seja, no mesmo recipiente, vai misturar. Então é como se eu estivesse misturando o quê? Por exemplo, uma pessoa faz um café num dia e fica muito forte. Aí no outro dia ela né, deixa esse café. E quando no outro dia ela faz um café muito fraco, mas ainda é café, o que é que ela pode fazer com os dois? Ela pode misturar, certo? Então, quando você mistura o mesmo soluto, ou seja, a mesma solução, café, só que eles vão ter volumes diferentes, podem ter volumes diferentes, certo? Eu botei até V1, né? O júmero, né? Então, ele pode ter volume diferente, certo? E concentrações diferentes. E quando você misturar os dois, você vai ter uma solução final, que vai ter um volume final e uma concentração final, certo? E para achar essa concentração final, você tem uma relação matemática aqui, certo? A relação matemática é que, assim, se você pegar a quantidade de soluto aqui, certo? Mais a quantidade de soluto aqui, somar essas quantidades de soluto, você vai ter a quantidade de soluto no final, certo? Aí é claro, isso é muito besta, verdade. Aí a equação fica assim, ó. C1V1, ou seja, concentração vezes o volume aqui da primeira solução, mais C2V2, certo? Ou seja, C2V2 da segunda solução, concentração vezes o volume, vai ser igual a CFVF. CFVF é a concentração final vezes o volume final, tá? E essa regrinha aqui, certo? Essa regrinha aqui, ela acompanha também uma coisa que é assim, esse volume final, certo? Ele é obtido misturando esse cabo com esse cabo aqui. Então, o volume final, certo? O volume final, ele vai ser a soma desses dois aqui. Ele vai ser V1 mais V2. Ó. Então, o volume final vai ser... vou misturar 200 ml desse cara com 300 desse. Ora, porque no final, então, vai ter o quê? 500, tá certo? Então, o volume final, ele vai ser simplesmente a soma desses volumes, tá? Então, é de boa esse tipo de concentração.
Se tivesse mais um, ou seja, se você tivesse mais uma solução aqui para misturar junto com essas duas, a única coisa que mudaria é que depois desse C1V1 mais C2V2, poderia aparecer, se tivesse uma terceira, mais C3V3 é igual a CFVF, certo? Você só acrescentaria mais um, mas na maioria desses problemas, certo? Na maioria desses problemas, o que a gente vai achar é essa concentração aqui final, tá? E aí, a gente tem mistura sem reação química, obviamente é o mesmo soluto, então se é o mesmo soluto, certo? Se é o mesmo soluto, não vai ter o que? Reação química, né? Beleza. Agora, você pode ter misturas sem reação química, mas envolvendo solutos diferentes, certo? Então, você pode ter reações químicas envolvendo solutos diferentes, tá? Então, como assim, Daniel? É o seguinte, você tem, por exemplo, uma solução aqui de uma certa substância A, tá? E aí, você vai ter assim, Daniel, se eu tenho essa bicha aqui, eu vou ter, como se fosse assim, eu vou ter uma solução. Eu vou ter uma solução C1V1, certo? E aí eu vou misturar esse cara com a solução B. Agora é outra substância. Você vai ter outra concentração e outro volume. Extensão, se liga. Aí ele vai colocar esses dois bichos juntos no mesmo frasco, certo? Então vai haver o quê? Uma mistura. Tá? A mistura aqui de A mais B. Só que o A e o B não ocorre reação. Então eles vão ficar os dois aqui, ó, as moléculas do A e B vão ficar aqui, até umas vão se bater com a outra, mas não vai formar nova substância, não vai haver reação, certo? Então simplesmente as moléculas do A, que antes estavam nesse volume aqui, agora elas vão estar o quê? Nesse volume grandão. Ó. Então, para o A, certo? Ou seja, para uma mistura em que não houve reação, tá? É como se isso aqui funcionasse como duas diluições, ó. Porque aqui você acrescentou uma solução a esse bicho aqui, certo? Ou seja, aqui tinha soluto e solvente, tá? Só que como o soluto desse, cara, não interage com o soluto desse, então para ele é como se você tivesse acrescentado só água, certo? Como se o volume de água aqui fosse V2 que você tivesse acrescentado. Então aqui, ó, você vai ter um volume final, certo? Que obviamente vai ser V1 mais V2. E você vai ter duas substâncias. Então você vai ter a concentração final de A e você vai ter a concentração final de B, certo? E para achar a concentração final de A e a concentração final de B, é como se você estivesse fazendo duas diluições, certo? E o volume final fosse esse. Então você faz aqui, tipo, as duas diluições desse jeito aqui, ó. Essa aqui ia ficar C1V1 e aí vai ficar CA, que é a concentração do A no final, vezes o volume final. Aí você ia descobrir qual era a concentração do A no final, certo? Você faz a mesma coisa com o 2, ou seja, você vai fazer C2V2, que é a concentração inicial do B, e aí vai ser igual a CBVF, que é o mesmo volume final desse cara. Você vai saber a concentração final do B. E depois que você fizer esses cálculos, você vai ter as duas concentrações finais, certo? Muitas vezes, quando o cara faz uma mistura disso aqui, ele vai querer não a concentração final dessas substâncias. Muitas vezes ele vai querer a concentração final dos íons, certo? E aí também vem junto com essa pergunta. Então, como é que eu vou saber, se o cara me der duas fórmulas químicas aqui, se vai ter reação ou não, certo? Nesses tipos de problema, certo? Não vai ter reação, porque esses caras aqui, essas substâncias, elas vão ter íons comuns, certo? Então, essas soluções, elas vão ter íons comuns. Por exemplo, vamos supor que o A é o NaCl, no meu exemplo. Vamos supor que o B, por exemplo, vai ser o CaCl2.
Então, ó, tem o mesmo Cl, tem o mesmo íon, tá? Então, quando aparecer duas soluções, uma mistura dessa, ó, e tiver o mesmo carinha, não vai haver reação química. Só que muitas vezes no final, ele não vai querer a concentração do NaCl no final. Não vai querer a concentração do CaCl2 no final. Às vezes ele vai querer a concentração, ó, do íon Ca mais 2, que a gente usa esse colchete aqui para dizer que a gente quer a concentração desse cara. Às vezes ele vai querer a concentração do Na+, e às vezes ele vai querer a concentração do Cl-. Ou seja, a concentração dos íons envolvidos. Então, depois que você acha essas concentrações aqui, você achou a concentração da substância, mas dos íons você vai precisar fazer o quê? A dissociação. Então, em algumas questões desse tipo, certo? A gente vai precisar fazer a dissociação. Como, Daniel? Por exemplo, a dissociação do NaCl é NaCl, setinha, Na+, mais Cl-. Tá? E a dissociação do CaCl2 é CaCl2, certo? Setinha, ou seja, são dois Cl's, ó. Se você passar o 2 para cá, vai ficar Ca mais 2 mais o Cl-. Ó. Então, quando você tem uma determinada quantidade aqui, ó, que é essa quantidade aqui que você achou, você vai transformar para cá e para cá, né? Proporção é de 1 para 1 para 1. E se você tem uma determinada quantidade aqui, essa quantidade vai se transformar em íons, que vai ser 1 para 1 para 2, ó, porque aqui acaba sendo 2, ó, porque tem dois Clzinhos aqui, tá? E aí, se o cara quiser a concentração de Cl, né? Porque o Na só vai aparecer aqui. O Ca só vai aparecer aqui, mas o Cl ele vai aparecer nesses dois casos. Aí você soma, né? Porque vai vir íon Cl daqui e vai vir íon Cl daqui. Então você acaba somando. Esse tipo de problema, a verdade é que é difícil cair nas provas de colégio, certo? É difícil cair nesses simulados, tá? Então, eu mesmo faz alguns anos que eu não vejo cair na areia esse tipo de problema aqui, né? Então, mas assim, eu acho que o ano que eu não ensinar vai cair. E aí o aluno vai dizer, mas tu não ensinou isso aí. E aí, para evitar isso, certo? Eu costumo explicar, mas é difícil esse assunto aqui ser abordado, porque são tantas questões importantes e são tantos assuntos importantes e poucas questões que dificilmente isso aqui aparece, né? Mas a gente explica que são os dois casos. Esse aqui é muito mais comum, você misturar coisas com o mesmo soluto e aplicar só essa formulazinha, tá? Mas eu também botei no nosso TD uma questão desse, que é para você ficar preparado com tudo, tá certo? Beleza. Aí vamos para o capítulo 6, certo? O capítulo 6, certo? O capítulo 6 é o capítulo da mistura, certo? É o capítulo da mistura com reação química, certo? Então, o capítulo 6 é o capítulo da mistura com reação química, tá? Nesse capítulo, certo? O melhor que a gente faz é aprender a resolver as questões desse capítulo usando a lógica, regra de 3, e fazendo alguns exemplos, certo? Então, irei fazer dois exemplos. Uma coisa importante é essa pequena fórmula aqui, ou seja, você, nesse capítulo, você vai usar muito a relação transformar massa em mol e mol em massa. Então, você vai usar muito aquela ideia de usar a nossa amiguinha massa molar, você vai usar muito isso. Além disso, você também vai usar essa fórmula que é assim: molaridade é número de mols pelo volume. Então, se você fizer a cruzadinha, então o número de mols de uma determinada substância é a molaridade, que é a concentração, vezes o volume. Tá? Então, se o cara lhe der, Daniel, se liga, se o cara me der, eu tenho 2 mol por litro, eu tenho 300 ml, perceba o que o cara está lhe dando. O cara, ó, extensão, quando o cara te der assim de uma substância, o cara, ele está fazendo o quê? Ó? Ele está dando a concentração e o volume.
Se ele deu a concentração, gente, o volume, dá para descobrir quem? Ó, o número de mols. Porque se você tem mol por litro e aqui embaixo você tem litro, então você vai ter a quantidade de mols, certo? Então, você vai fazer só o quê? Você vai fazer o seguinte, Daniel, então 300 ml, eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3, certo? Então, se eu voltar 3 casas, vai ficar 0,3 litros. E aí eu posso fazer de duas formas agora para descobrir. Eu posso fazer por regra de 3, ó. 2 mol é 1 litro, que é 2 mol por litro, ou seja, dividido por litro. Então, em 0,3 litros, eu tenho X mol. Então, você pode fazer isso. É quando você fizer a cruzadinha. O X aqui, nesse exemplo, vai dar 2 vezes 0,3, vai ficar 0,6 mol. Lembrando que é litro, litro, mol, mol. Então, esse X vai estar em mol. Ou você vai poder fazer o seguinte, ó. Se liga nisso aqui, ó. Você tem 2 mol por litro. Então, é como se você tivesse assim, ó, 2 mol barra por litro. E aí, você vai multiplicar isso, ó, por 0,3 litros, ó. 0,3 litros, ó. Percebam que quando você multiplica essa concentração vezes o volume, o que você vai ter vai ser o número de mols. Por quê? Porque nessa multiplicação aqui, ó, vai cortar, ó, o litro de cima, ó, com o litro de baixo, certo? Então, se você tem mol por litro, você tem litro no denominador. Se você multiplicar isso por uma coisa que tem litro, certo? Se você multiplicar isso por uma coisa que tem litro, você vai descobrir o mol, porque litro vai cortar com litro. Então, se você só multiplicar assim, ó, 2 vezes 0,3 vai ser 0,6 mol, certo? Então, você tanto pode fazer assim direto, se tocando que se você multiplicar volume por concentração, você dá mol, tá? Se você não, você só não pode esquecer desse ml, porque se você esquecer desse ml de transformar, vai ficar o m aqui e o mol aqui, aí você vai ficar em milimol, certo? Então você não vai achar mol, você vai achar a milésima parte do mol, tá? Mas é muito importante perceber que quando você tem concentração e volume, você já pode fazer isso aqui. Então, vamos fazer aqui, eu vou escrever aqui um exemplo, certo? Eu vou escrever aqui um exemplo de uma típica questão de mistura com reação, certo? Que é assim, ó, qual volume de ácido sulfúrico 3 mol por litro necessário para neutralizar 600 ml de hidróxido de sódio 2 mol por litro. Aí, na maioria dessas questões, olha, faz muito tempo, certo? Acho que desde 2014, 2015 que eu vejo as provas do Ari, e as questões que vão vir de reação, elas vêm já a reação para o aluno, tá? Faz muito tempo que eu não vejo uma prova que não tenha reação. Então, provavelmente vai vir a reação para você, e aí, quando vir a reação, você primeiro já se toca, né? Que quando tem a reação é porque é esse caso que você vai ter que trabalhar, certo? Você vai ter que trabalhar misturas envolvendo reações químicas, tá? E aí, fica fácil identificar quando é que você vai ter que pensar dessa forma, porque vai vir a reação, e essa reação, ela geralmente, quando, né? Geralmente não, ela, quando eu vejo essa reação, já vai vir balanceado, tá? E aí, como é que você faria? Então, para você responder uma questão como essa, certo? Para você responder uma questão como essa, você vai fazer alguns passos, certo? Primeiro passo, anotar os dados, né? Você vai anotar os dados embaixo de cada substância que o cara está te dando. Ó. Qual o volume de ácido sulfúrico? Então, volume de ácido sulfúrico. O volume está aqui, ó, V. Então, ele quer o V daqui, ó. Então, eu coloco V e um ponto de exclamação.
Qual o volume de ácido sulfúrico? 3 mol por litro. Então, é a concentração desse cara, 3 mol por litro. Necessário para neutralizar 600 ml de hidróxido de sódio, 2 mol por litro. Então, ele deu ó, 600 ml desse cara. Esse cara é o hidróxido de sódio, hidróxido, tá? 2 mol por litro, 2 mol por litro. Nego também pode ficar se perguntando, ei, macho, mas como é que eu ia saber, mano, que ácido sulfúrico é isso aqui? Pera aí, né? Você já fez primeiro ano, tem que saber pelo menos o básico, diferenciar ácido de base, certo? Base termina com H, ácido começa com H. Na maioria das vezes, só por lógica, você vai conseguir fazer isso aqui, certo? Não vai cair aquelas nomenclaturas horríveis, e mesmo que caia, você consegue diferenciar, que pelo menos você sabe que tem ácido sulfúrico, certo? E aqui tem sódio, se você lembrar, sódio Na, qualquer coisa que você vai se lembrar, certo? E ele vai botar um cara para reagir com o outro, então são reagentes. Então vai ter como você saber quem é quem aí, certo? Se você basta insistir. E aí, como é que você vai proceder o seu cálculo? Você vai proceder o seu cálculo de algumas regras de três, certo? Melhor regra de três do que ficar decorando fórmula, tá? Fórmula, traz fórmula. Então, aqui é o seguinte, ó. Daniel, aqui ele me deu aquele par, ó. Perceba esse par importante que ele vai dar em várias questões, que é concentração e volume, tá? Então, quando ele me dá esse par, eu já faço assim, ó. Bem, então, se é 2 mol em 1 litro, 600 ml, eu volto, ó. 1, 2, 3, ó. Então, a gente já tem que fazer isso de cara, ó. 0,6 litros. Então, se é 2 mol em 1 litro, então 0,6 litro vai ser X. Então, se você buscar na regra de 3, o X vai ser 2 vezes 0,6, vai ficar 1,2 mol, certo? Então, você já vai ter a quantidade de mols de quem, Daniel? Desse cabo aqui, ó, certo? Então, você já vai ter a quantidade de mols que vão estar presentes, certo? Nesse 600 ml aqui, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você percebe que na reação, você vai ter uma relação entre a quantidade de mols na reação do ácido, dessa substância, com a quantidade de mols dessa outra aqui. Então, você vai fazer, vixe, Daniel, então eu posso botar assim, ó, 1 mol desse fulano, H2SO4, está reagindo com 2 mols desse fulano, que é o NaOH. Tu acabou de achar que esse parzinho aqui me dá, na verdade, é 1,2 mol do soluto desse carinha aqui. Então, 1,2 mol desse doido, então, vai reagir com quanto daqui, certo? Então, a gente usa a regra de 3, utilizando o quê? Utilizando esses coeficientes, certo? Utilizando ó, o 1 daqui e o 2 daqui, esses coeficientes. Então, 1 desse fulano reage com 2 desse fulano, coloca esse 1,2 embaixo desse cara, porque é desse cara, para achar o Y. Então, novamente, a regra é muito fácil. Então, vai ficar aqui, eu posso cortar o 2 com 1,2, ó, metade dá 0,6. 0,6 vezes 1 vai ficar 0,6 mol, certo? 0,6 mol por litro. 0,6 mol por litro. E aí, mancha, e aí, o que é que tu vai fazer agora? Bem, se eu tenho 0,6 mol por litro, certo? Se eu tenho 0,6 mol por litro, eu vou ter 0,6 mol por litro de quem? Desse cabo aqui, ó, do Y, que é esse aqui, ó, certo? Então, agora eu vou para a terceira regra de 3. Eu disse, vale, Daniel, muito grande. Não, é porque eu estou fazendo lento e tal. Mas é uma regra de 3 muito simples, gente, certo? E o mais importante, que para você tem que algo estar fazendo sentido aqui, certo? Esse passo a passo. Então, se é 0,6 mol por litro desse cara, eu vou lá e digo, ó a concentração dele, ó a concentração dele aqui, ó. Na verdade, isso aqui não é mol por litro, né? Isso aqui é mol, né? Ó, o que eu achei aqui foi mol. Foi mol, Daniel? Foi, ó, porque aqui é mol. Se um mol desse cara reage com 2 mol, então essa quantidade de mol vai dar uma quantidade de mol aqui, ó. Então é 0,6 é mol, tá? Então, ó, aquele par. Se você tem mol por litro e tem uma quantidade de mol, você vai achar o litro, certo?
Então, você pode colocar aqui, então eu tenho 3 mol para cada litro. Ou seja, o ácido sulfúrico que a gente vai utilizar, ele está nessa concentração, nessa proporção entre mol e volume. 3 mol por litro. Se eu tenho 0,6 mol, certo? Eu vou ter quantos litros? Z, ó. Então, a gente vai usar essa última concentração, essa última relação. Então, quando você faz o 3Z vai ser igual a 0,6, certo? E aí, o 3 vai dividindo. Então, o Z vai ser igual a 0,6 por 3. 0,6 por 3 vai dar 0,2 litros, certo? Então, vai dar 0,2 litros, que é nada mais, nada menos do que 200 ml, certo? Então, esse passo a passo aqui é importante. O aluno diz, Daniel, mas foi uma onda. Digamos que o aluno, né, ele diga, Daniel, foi uma onda. Isso aí foi uma onda, uma viagem. Tem um jeito mais prático, não? Em algumas situações, sim, certo? Porque esse jeito das regras de 3 funciona sempre e é o jeito lógico, tá? Mas se você quiser uma regrinha, eu também ensino a regrinha. Regrinha é assim, ó. Você tem essa substância aqui, então você vai fazer o seguinte, ó. M1 V1 sobre esse coeficientezinho aqui, ó. Esse coeficientezinho aqui, ó. Eu vou chamar aqui de A. E M2V2, esse coeficientezinho aqui, ó, que é o 2, ó. Vou chamar aqui de B. Então, ó, quando você tiver nesse tipo de problema, certo? Você pode fazer, ó, concentração desse cara vezes o volume desse cara dividido por esse coeficiente. Concentração desse cara vezes o volume desse cara dividido por esse coeficiente. Nessa expressão, é claro, você só pode deixar ml desse lado se você deixar ml desse outro. Se você tiver litro aqui, você tem que usar litro aqui, certo? Então, na nossa regra prática, ficaria, ó, M1, que é a... E esse M? Esse M é de quê? Esse M? Esse M aqui é mol por litro, tá? Nessas questões com reações, aparece mais mol por litro. Esse M. Então, vai ficar aqui, ficaria, ó, concentração aqui, que é 3. Volume aqui, que é o que eu quero achar, V1. Sobre o coeficiente aqui, ó, que é 1. Certo? Coeficiente aqui, que é 1. É igual a concentração desse outro aqui é 2. O volume desse cara aqui, ó, que é 600. Então, vou deixar até em 600, ó. Nem vou passar para litro. E o B, que é o coeficiente daqui, ó, certo? Então, nessa relaçãozinha aqui, ó, o A e o B são esses numerozinhos aqui, ó, certo? Isso aqui é 2, ó. Então, se você fizer isso, certo? Você vai ter, ó, corta esse 2 com esse 2. Bicho, Daniel, que fácil, né? É. E aí tem um aqui embaixo que não serve para nada, né? O 3 está multiplicando, vai dividindo, então vai ficar 600 por 3, 600 por 3 dá 200. Então, você já acha que o V1 vai ser 200 ml, certo? Então, você já acha que o V1 vai dar 200 ml, certo? Beleza, vamos explicar o passo 1 e o passo 2 aqui, tá? Então, dessa primeira forma, ó, a primeira forma, isso aqui é a segunda forma, vou botar aqui, ó, segunda forma. A primeira forma, você vai fazendo por lógico, ou seja, ó, se o cara me deu 600 ml e 2 mol por litro, o cara me dá um volume e uma concentração, daqui, quando você tem duas informações, certo, de uma mesma substância, você já pode usar a regra de 3, ou seja, se é 2 mol em 1 litro, então eu fiz aqui, ó, comecei por onde ele me deu os dois dados, eu sempre vou começar por ele. Se ele me dá 2 mol em 1 litro, como é 600 ml, ó, volto 3 casas, então em 0,6 litro vai ser quantos mols? Aí quando você faz isso, ó, cruzadinho, ó, 2 vezes 0,6 dá 1,2 mol, ou seja, aqui dentro, dissoluto, tem 1,2 mols, certo? Que é a quantidade soluto que reagiu aqui. E aí você vai agora, como você tem esses caras aqui em mol, e esses coeficientes aqui são em mols, ou seja, um mol desse reage para formar 2 desse, então se um desse reagir para formar 2 desse,
E se eu sei que foram formados 1,2 mol desse aqui, ó, que foi o que eu achei, então desse aqui tinha que ter quanto? Então foi isso que a gente fez na segunda regra de 3, ou seja, um desse produziu 2 desse, certo? Se aqui é 1,2, ó, coloquei aqui embaixo 1,2, então esse aqui, que é essa quantidade de mols aqui, vai ser quanto? Aí quando a gente faz a cruzadinha, ó, 2y é isso, passo 2 dividindo, acaba descobrindo que é 0,6 mol, ou seja, aqui dentro tem 0,6. Se a concentração é 3 mol para cada litro, se a concentração é 3 mol para cada litro, para eu ter 0,6 mol daquele soluto, eu vou ter quantos litros? Aí eu faço assim e descubro que é 0,2 litros ou 200 ml, certo? Então, essa é a parte da reação com mistura. Mistura com reação. Reação com mistura. Mistura com reação. Viu? Então, essa é a ideia, certo? Geralmente, as questões que caem são mais simples, são desse tipo aí, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Vamos para o capítulo 7, certo? Vamos para o capítulo 7. Ó. 7. O capítulo 7, certo? Ele é um capítulo teórico. Geralmente aparecem 2 questões na prova dele, certo? É um capítulo sobre propriedades coligativas, propriedades coligativas, certo? O que é isso? São propriedades que são alteradas, ou seja, propriedades de solvente, certo? Que vão ser alteradas quando a gente adiciona um soluto, certo? Um soluto não volátil. Esse soluto não volátil que você vai adicionar é o sal, é o açúcar, certo? Quando a gente fala não volátil, é que é um soluto que não sofre a vaporização, ou seja, que não sofre a evaporação, que não escapa para o ambiente, o soluto, né? O solvente pode até escapar para o ambiente, mas o soluto não, tá? Então, essa adição, ou seja, a adição do soluto em uma solução vai mudar algumas características, algumas propriedades. E é isso que a propriedade coligativa, ela estuda. Essas propriedades eu vou colocar aqui, ó. Elas são ó, pressão de vapor, certo? Temperatura de ebulição. Então, é uma propriedade também, temperatura de ebulição. Aí tem a temperatura de fusão, e tem a osmose, certo? Que a gente vai colocar aqui pressão osmótica. Vou botar aqui pressão osmótica. Pressão osmótica. Então, é o seguinte, ó. Então, quando você tem uma solução, certo? Quando você tem uma solução, você tem essas coisas. Essas aqui são grandezas, ou seja, esse cara aqui tem uma pressão de vapor, esse cara aqui ele tem uma temperatura de ebulição, ele tem uma temperatura de fusão, certo? Ele tem tudo isso, tá beleza? Tem tudo isso. Aí, pera, que não sei se a Bia já entrou aí, mas ela mandou uma mensagem aqui para mandar. Mas eu já tinha mandado aqui, não sei se ela viu. Vou esquecendo, vou mandar aqui. Pronto. Aí, ó. Então, vamos lá. Então, se você adicionar um soluto aqui, essas propriedades vão ser afetadas, certo? Vão ser afetadas porque vai envolver ligações, certo? Coligativas tem a ver com coisas coligadas, certo? Né? Quando você tem diversos partidos, aí os partidos se juntam, a gente chama isso de coligação. Então, aqui também você tem diversas moléculas, né, fazendo força com a outra, com as forças intermoleculares, e quando você adiciona um soluto, esse soluto ele acaba
dificultando, ou seja, acaba interagindo também com essas moléculas, e aí entre elas, as moléculas de água, entre elas acaba ocorrendo um enfraquecimento, porque agora elas têm que interagir com outras, e essas coisas, essas ligações vão mudar alguma dessas propriedades, e tem um nome dessas propriedades para a gente poder analisar. Por exemplo, pressão de vapor tem a tonoscopia. Tonoscopia. O que é a tonoscopia? Certo? É o estudo, é exatamente isso. Tonoscopia é o estudo do abaixamento, certo, da pressão do vapor quando a gente adiciona um soluto, certo? Então, a tonoscopia estuda esse abaixamento da pressão de vapor quando você adiciona um soluto. Então, se você adicionar um soluto, vai ocorrer um abaixamento. Vou até colocar aqui uma seta para baixo, certo? Ou seja, todas essas propriedades a gente vai adicionar soluto para ver o que diabo acontece, certo? Então, a adição do soluto faz com que essa propriedade, que é a pressão de vapor, sofra um abaixamento. Já a temperatura de ebulição, a parte da matéria, né, o nome da matéria, se chama ebuliometria ou ebulioscopia, tanto faz, gente, ebuliometria ou ebulioscopia, certo? Os dois nomes dão certo, certo? E aí, o que é que acontece? Quando você adiciona o soluto, certo? A temperatura de ebulição, ela aumenta, certo? Ou seja, a água fervia a 100 graus Celsius, ela ferve a 100 graus Celsius a 1 atm, ou seja, nessa pressão atmosférica ela ferve a 1, tá? Se você adicionar sais, né, aquela água, se você adicionar sais, ela vai ferver agora com uma temperatura de ebulição maior, ou seja, aquela solução que se formou quando você adicionou sal, tá? Ela vai ferver numa temperatura maior, tá? Porque a adição no soluto provoca um aumento, a setinha para cima, é um aumento na temperatura de ebulição, tá? Temperatura de fusão, o nome da parte da matéria é crioscopia, certo? Então, a crioscopia é exatamente isso, certo? A crioscopia é exatamente isso que é o estudo do abaixamento da temperatura de fusão. Ou seja, ó, desce, sobe, desce, e esse aqui também vai ser sobe. Então, é esse zigue-zaguezinho aqui, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, assim, o que é que acontece quando você adiciona, certo? Sais, quando você adiciona solutos não voláteis a uma solução, certo? A sua temperatura de fusão, ou seja, aquela temperatura que ele congela, né? Vai abaixar, certo? Abaixar, seta para baixo. Então, por exemplo, se a água congelava a zero, se a água pura, né, a água destilada congelava a zero, se você adicionar bastante sais, ela vai congelar numa temperaturazinha menor que zero, tipo -2, -3, tá? Então, ela vai abaixar a temperatura dela, tá? De fusão. E a pressão osmótica, o nome se chama osmometria ou homoscopia, tanto faz. Osmometria, certo? Osmoscopia. Esse nome é feio, né, eu acho? Então, aqui é o seguinte, se você adicionar um soluto, tá? Você acaba aumentando essa coisa chamada de pressão osmótica, certo? Pressão osmótica. E o que diabo é pressão osmótica? Vamos rapidinho ver que diabo é essa pressão osmótica aqui, ó. Então, a osmose, a pressão osmótica vem desse nome, né? Osmose, que é esse fenômenozinho que você já, digamos assim, provavelmente você já sabe, você já viu falar de osmose, tá? Então, a osmose é aquele negócio que é a passagem, certo? A passagem, certo? Do solvente de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada, tá? Não é da mais para menos, o retardado mental. É de uma solução menos concentrada para mais concentrada, certo? Então, o solvente, ele vai passar da menos concentrada, que é da solução
hipotônica para a solução mais concentrada, que é a hipertônica, certo? Em busca do equilíbrio, tá? Então, essa aqui é uma membrana semipermeável, tá? Que não passa tudo, mas o solvente passa. E se você tiver nessa situação uma solução menos concentrada ou mais concentrada, o solvente ele tem a tendência, né, de ir para cá, ou seja, de ir para a solução que está mais concentrada, porque quando esse cara ganhar volume, ó, quando ele ganhar solvente, a concentração dele vai acabar o quê? Diminuindo, né? E a concentração desse aqui, ó, quando perder volume, vai acabar aumentando. Até que a tendência disso aqui, ou seja, a osmose ocorre, fazer com que os meios fiquem isotônicos, certo? Então, o meio isotônico, tá? Essas duas soluções, quando elas estiverem isotônicas, elas vão estar com a mesma concentraçãozinha aqui, tá? E pressão osmótica, essa pressão osmótica é a pressão para impedir isso, certo? É a pressão que vai impedir, tá? É a pressão que vai impedir a osmose de ocorrer, certo? Então, é a pressão que vai impedir. E se você adicionar soluto, certo? Essa pressão osmótica, ela aumenta. Ou seja, se você adicionar soluto, é como se você adicionar soluto aonde, Daniel? Se você adicionar soluto aqui, ó. Se você adicionar soluto, é como se, digamos assim, você tivesse uma tendência maior de ocorrer osmose. E aí você precisaria de uma pressão osmótica maior ainda para evitar a osmose, tá certo? Então, seria mais ou menos esse processo aqui, tá? Então, essas propriedades coligativas, esses nomes aqui são nomes chiques, que a gente tem que saber, que ela estuda esse comportamento, né, dessas propriedades com relação à adição de um soluto, tá? Essas coisas aqui, no caso, a pressão de vapor, né, pressão de vapor, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, essas propriedades coligativas, elas não dependem da natureza do que você está colocando, certo? Ou seja, se você colocar, por exemplo, se você colocar 2 mol por litro, se você adicionar um soluto, deixar na concentração 2 mol por litro, por exemplo, de NaCl, é a mesma coisa que você deixar 2 mol por litro, por exemplo, de KBr, certo? Ou seja, não vai depender em si da natureza do soluto, tá? NaCl, KBr são sais diferentes, mas tendo a mesma concentração é o que importa, ou seja, propriedade coligativa não importa a natureza do cara, só importa a quantidade, ou seja, a quantidade de soluto é um fator importante, certo? A quantidade de soluto é um fator importante. Então, quanto mais soluto você colocar, mais esse efeito aqui vai se acentuar. Ou seja, quanto mais soluto, menor ainda vai ser a pressão de vapor. Quanto mais soluto, maior ainda vai ser a temperatura de ebulição, né? Então, isso tudo é importante. A gente aqui vai falar uma observaçãozinha que é assim, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, 2 mol por litro desse cara, ó, 2 mol por litro desse amiguinho aqui, ó, certo? Então, eu acabei de afirmar que esses dois aqui vão causar o mesmo efeito, tá? Mas imagina que eu tenho assim, ó, 2 mol por litro, certo? Dessa solução aqui, ó, do MgCl2, certo? Você acha que vai ter o mesmo efeito, esses 2 mol por litro desse cara aqui, e esses 2 mol por litro desse amiguinho aqui, certo? Então, a verdade é que não vão ter o mesmo efeito. Ah, mas tu acabou de dizer que a quantidade, né, que a natureza não importa, mas não importa mesmo, porque aqui o que vai estar importando é essa quantidade. Apesar de ser a mesma concentração, esse carinha aqui, que é o NaCl, ó, o NaCl, ele se separa em Na+, e em Cl-. Então, se aqui eu tenho 2 mol por litro desse cara, certo? Lembram? Um desse vai produzir um desse e um desse. Então, se eu tenho 2 mol por litro desse amigo aqui, eu vou ter 2 mol por litro desse aqui
e 2 mol por litro desse aqui, obedecendo a proporção de 1 para 1 para 1. Ou seja, um desse, certo? Vai formar um desse e um desse. Então, se tem 2 desse, vai formar 2 desse, 2 desse. Já esse MgCl2, certo? Ele produziria mais íons, certo? Ou seja, o que importa da propriedade coligativa é a quantidade de partículas, tá? E essas substâncias aqui, elas sofrem esses processos de dissociação e de ionização, tá? Então, o MgCl2, por exemplo, se você pegasse na mesma concentração, esses 2 mol por litro, esse emissão é mol por litro, ficaria aqui, ó, Mg mais 2, ou seja, a separação desse cara, a gente desfaz a regra da cruz e percebe que esse 2 aqui no Cl vai fazer com que tenha 2 Cl menos. Então, se aqui você tem 2 mol por litro, aqui você vai ter 2 mol por litro, e aqui você vai ter o dobro, que é 4 mol por litro. Então, no final das contas, aqui, ou seja, de partículas produzidas, certo? De partículas produzidas, aqui eu tenho 4, e de partículas produzidas, ó, aqui eu vou ter 6, ó. Então, esse cara, querendo ou não, ele vai, né, ter mais partículas separadas, atrapalhando, tá? Então, essas partículas vão causar um efeito maior, tá? Na pressão de vapor. Vão causar um efeito maior na pressão de vapor. Tá, beleza? Aí, para encerrar, digamos assim, a propriedade coligativa, a gente estuda só mais um pouquinho dessas coisas, certo? Então, o que é que a gente estuda? Por exemplo, na pressão de vapor, a gente primeiro tem que saber uma tendência que é assim. Quanto maior a pressão de vapor, a gente diz que mais volátil é o líquido, certo? Mais volátil é o líquido. Daniel, o que é esse negócio de volatilidade? Volatilidade tem a ver com essa, digamos assim, com a rapidez, certo? Com a velocidade com que uma solução ela tem para passar para a fase vapor, né? Ou seja, evaporar, certo? Então, tem a ver com essa velocidade, a taxa com que a solução ela evapora, ela escapa, né, para a fase gasosa. Então, quando você usa um perfume, né, num canto e uma pessoa lá longe já sente, é porque aquele perfume ele é bastante volátil, certo? Ou seja, ele escapa, ele passa do líquido para o vapor de uma maneira muito rápida, tá certo? Então, o álcool é muito volátil, ou seja, se você pegar e colocar duas xícaras iguais, você colocar a mesma quantidade de álcool e de água, certo? E deixar os dois, certo? Em cima de uma mesa, certo? Depois de um tempo, você vai perceber que o álcool foi embora, ó, muito mais rápido. A água ainda vai estar lá, vai demorar muito mais para evaporar. Então, isso tem a ver com essa volatilidade, pressão de vapor. Ok. Aí, existe um gráfico que pode cair na prova, que é o gráfico de pressão de vapor, certo? Em função da temperatura, certo? E aí, quando você tem um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura, imagina que você tem essas três bichas aqui, essas três linhas aqui. Vou botar essa aqui, aí botar essa aqui, e vou botar essa aqui, por exemplo. Então, aqui são três soluções, certo? São três soluções. Vamos colocar aqui. Então, aqui vai ser uma solução que é a solução pura, solução pura não, né? Vou botar só assim, solvente puro, certo? Ou seja, isso aqui é só o solvente puro, certo? O B vai ser uma solução com a concentração de 1 mol por litro e o C vai ser uma solução com a concentração de 2 mol por litro, certo? E aí o cara pode até querer que você identifique quem é quem aí, certo? Então, o negócio é, ó, o solvente puro ele tem a pressão de vapor maior, ou seja, numa mesma temperatura, ó, pegar aqui na mesma temperatura, ó, numa mesma temperatura, esse nosso amiguinho aqui, ó, ele tem uma pressão de vapor aqui, esse nosso amiguinho aqui tem uma pressão de vapor aqui, e esse nosso amiguinho aqui tem uma pressão de vapor aqui.
Então, quem tem a maior pressão de vapor é esse aqui, uma mesma temperatura, certo? Então, esse cara que é o mais volátil, então ele é o A, ou seja, que é a solução pura. Se você adiciona um soluto, a pressão de vapor vai dar uma caída, tá? Então, vai para o B, e quanto mais concentrado o soluto lá, certo? Vai ser, digamos assim, essa redução na pressão de vapor, né? Vai ficar mais intensa ainda essa redução, né? Então, vai reduzir mais. Então, vai ficar A, B, C nesse esqueminha aqui, tá certo? Então, o A, que é o que está nessa parte de cima, ele é o mais volátil, certo? E o C, que é esse cara que está lá atrás, certo? Ele é o menos, certo? Ele é o menos volátil entre os três, ou seja, nessa comparação, tá? Tá? Eu me lembrei aqui dando piadazinha, certo? Ou coisa ridícula, mas eu vou contar mesmo assim. Gente, vocês sabem o que é o que eu coloquei mais volátil e menos volátil. Vocês sabem qual é o contrário de volátil? Vocês sabem qual é o contrário de volátil? O contrário de volátil é vem cá, sobrinho. Certo? O contrário de volátil é vem cá, sobrinho. Ó, seguinte, ridículo, né? Acontece. A outra coisa que a gente vai fazer é assim, ó, temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição é a observação que a gente faz, é o quê? Que quando você, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas se você tem uma água, por exemplo, fervendo, né? Você tem a água fervendo, beleza? Ó, você tem água fervendo. Aí, tipo, você vai fazer o macarrão, aí você, deixa primeiro a água ferver, para depois acrescentar o macarrão, não sei o quê. Ou então deixar a água fervendo e tal. Aí, de repente, que a água começa a ferver, e aí você adiciona sal, certo? Ou seja, a água tá lá. Blum, blum, blum. Quando você adiciona sal, o que é que você percebe? Você percebe na mesma hora que a água meio que ela se acalma, né? Quando você adiciona sal, a ebulição, ela, digamos assim, ela é interrompida. Por quê? Porque quando você adicionou sal, né? Tipo, uma daquelas coisas é que você aumentou a temperatura de ebulição, né? Então, você fez com que esses caras aí do sal interagissem com a água e desse uma, digamos assim, desse uma atrasada nessa temperatura de ebulição. Porque a temperatura de ebulição antes era 100, a água estava 100, então ela estava fervendo. Se você adicionou sal, agora a água vai ferver a 103. Então, ela ainda não está no 103. Então, primeiro ela vai passar do 100 para 101 para 102. Ou seja, demora um pouquinho para ela voltar a ficar fervendo de novo, certo? Então, isso é importante. E a outra coisa também é importante é aquela ideia de que a temperatura de ebulição, ela depende da pressão, certo? Da pressão ambiente, né? Da pressão externa, certo? Então, se você tiver numa cidade, né, bem alta, né? Se você tiver numa cidade bem alta, você tem até um gráfico, né, da pressão em função da temperatura e uma curva desse jeito aqui, ou seja, se você tiver, tipo, digamos assim, numa cidade com altitude elevada, então, Daniel, a 1 atm, a água ferve a 100, certo? 1 atm, a água ferve a 100, beleza. Então, se você tiver que baixar essa pressão, a água vai ferver a menos, certo? E a gente tem aquela relação que é, quanto maior a altitude, menor é a pressão, certo? Então, se você está lá, por exemplo, na capital da Bolívia, né? Lá em como é que é o nome lá? La Paz. Não sei, na cidade lá alta, La Paz. Se você tiver tá lá em cima, lá em La Paz, certo? Não sei quantos mil metros de altitude lá. Então, lá a pressão atmosférica é menor, certo? Lá a pressão lá é menor. Se a pressão lá é menor, a água ela vai ferver numa temperatura bem menor do que 100, tá? Então,
vai, digamos assim, demorar mais para cozinhar os alimentos, tá? Então, isso aqui também faz parte, Daniel, essa ideia de pressão e tal, essa ideia de você adicionar um soluto e, no caso, aumentar a temperatura de ebulição, sim, faz parte, porque eu já vi essas questões de todo tipo na prova, certo? Ou seja, quando eu estou explicando aqui, eu já vou me lembrando dos tópicos que costumam cair. Aí, tem a outra observação que a gente faz é em relação à crioscopia, certo? A crioscopia, que é aquela da fusão. Ou seja, você adicionar um soluto e a temperatura de fusão dele cair, certo? Aqui a gente usa muito, certo? Tem muito exemplo que cai nas provas, que é o tal do aditivo de carro, aditivo, certo? Dos veículos, que são o que a gente chama de anticongelantes. Anticongelante. Eu nem sei se tem esse if aí, mas enfim, anticongelante. Tipo, por exemplo, você tem lá em Toronto, né, no Canadá, né? Lá, a temperatura lá, algumas épocas do ano, tipo, é menos 10 graus Celsius, né? Menos 15. Então, é muito frio lá. Então, nos veículos, tem um negócio chamado radiador, certo? Radiador, ele tem a função de ter um líquido ali dentro que vai fluir por todo o motor, que vai retirar calor do motor, né, e vai esfriar, né, para que não tenha um superaquecimento, certo? Não danifique as peças lá, os componentes todos. Então, o radiador tem esse processo, ou seja, tem um líquido lá fluindo para esfriar. Acontece que esse líquido, na maioria das vezes, é água, e se não é água, é muito perto disso, né? E aí, quando chega na temperatura de -2, né, 0, esse negócio já vai congelar esse líquido, né? Então, nessa temperatura tão baixa, o radiador ele não iria funcionar direito, certo? Então, você adiciona um soluto, certo? Que é um anticongelante, que é um aditivo, certo? Para misturar junto com a água do radiador, para fazer o quê? Para fazer com que ocorra essa propriedade, ou seja, para abaixar a temperatura de fusão da água. Então, se a água antes, digamos assim, congelava a 0, se você coloca esse aditivo, ela vai congelar, por exemplo, a -12. E se ela vai congelar a -12 e no ambiente está a -10, certo? Ou seja, ela ainda vai conseguir se manter no estado líquido, tá? Então, você consegue fazer com que tenha o líquido no radiador fazendo o serviço dele, tá? E outra coisa que costuma cair também com crioscopia, além desse aditivo, é aquele fato de também nessas cidades bem frias você adicionar sal, certo? Você adicionar sal ao gelo, certo? Ou seja, você adicionar sal ao gelo e à neve, né? Para poder fazer o quê? Para poder derreter, né? Então a gente vê isso, não em Fortaleza, óbvio, mas a gente vê isso em algumas séries, né? Alguns filmes e tal, ou então você mesmo já presenciou viajando para fora e tal, né? Tem até as prefeituras de lá, no Canadá, nos Estados Unidos, nessa época bem fria, eles têm como se fosse um serviço, que é esses carros que saem derramando sal, né, nas estradas para poder derreter, certo? Para poder não acumular gelo nas estradas, né? Então, esse processo aí, você adicionar um sal, também tem a ver com isso. Você adicionar um sal a um gelo para fazer com que aquele cara ele derreta, tá certo? Para fazer com que aquele cala ele derreta. Então, tem a ver com abaixamento da temperatura de fusão, certo? Tem a ver com abaixamento da temperatura de fusão. E esse negocinho de osmose, que é a pressão osmótica, né? Quando eu osmose, pressão osmótica, quando eu me lembro de algumas questões que já caíram nas provas do Ari, certo? Já caiu com relação àquele negócio do peixe, ou seja, já caiu aquela história do peixe de água doce, né? E o peixe de mar, né? Da água salgada, né? Ou seja, você pegar um peixe de um, né? E jogar no outro, né? Então, quando você faz isso, você está sendo bem sacana, né? Vai ocorrer o processo de osmose, certo? O peixe não vai resistir. E aí, o que é que vai acontecer se você pegar de água doce, por exemplo, e jogar na água do mar? No caso, nesse processo, ó, tipo, a solução de fora é a mais concentrada, a de dentro é a menos. Então, você viu que a osmose, o líquido, o solvente, ele vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, digamos assim, o peixe, ele perderia a água para o ambiente, né? E aí ele morreria, tá certo? Ele ficaria desidratado mesmo dentro
do mar, tá? Então, já vi questões relacionadas com isso. Questões falando sobre alguma substância que ela tem o poder de sugar, certo? Alguma coisa. Então, quando ela tem esse poder de sugar, sugar solvente, é como se fosse essa história da pressão osmótica. Então, se eu coloco, meu celular tá molhado, vou jogar ele no arroz, o arroz vai chupar e tal, o negócio do líquido. Também tem a ver com osmose, certo? O pó de café também, se eu vou colocar o pó de café lá, o pó de café ele vai sugar, também tem a ver com esse negócio de osmose, tá? Então, impressão osmótica, osmometria, né? Tem, às vezes cai na questão só para você saber esse nomezinho chato, tá? Então, pronto, essa é a ideia essas coisas contextualizadas aqui, são coisas que costumam cair nas provas e são duas questões teóricas geralmente desse assunto, certo? Aí, certo? Aí meio que a gente termina a Química 2, certo? A gente termina a Química 2. Vou até botar aqui um stop para separar, né?